Meu nome é Daniel dos Apóstolos, lembrando que o meu apóstolo é apenas o meu sobrenome. Se alguém hoje em dia disser que é apóstolo de Deus, apóstolo da Bíblia, esse tal é mentiroso. Não existe mais apóstolos nos dias de hoje. Todavia, aqui no meu canal eu falo sobre o Evangelho da Graça por meio da fé, e essa fé que não vem de nós, é dom de Deus. E a gente está falando sobre Gálatas, né? A gente está começando Gálatas 5 e eu vou fazer uma retrospectiva do que a gente já falou. A gente viu primeiro o apostolado de Paulo, né? Que o próprio Senhor Jesus dá prova de que quem escolheu ele foi o Senhor Jesus para a pregação do Evangelho para nós gentis, e nós vemos claramente ele dando testemunho de quem ele era e de quem ele se tornou por causa de Cristo, dele ter lançado tudo fora, todo o judaísmo que ele trazia nele, ele jogou fora por causa da revelação de Cristo nele. Então, fica muito claro que o apostolado de Paulo era, sabe, e a gente vê que Pedro dá testemunho falando que o amado irmão Paulo tinha epístolas com pontos difíceis. E muita gente fala assim, não, mas tá vendo, é muito difícil de entender, porque Pedro bota lá, mas não, ele bota que há pontos difíceis, difícil interpretação, que os indoutos e inconstantes torcem, do mesmo jeito que torcem também as outras escrituras. Ou seja, então o problema não está nos pontos difíceis. Sim, na palavra de Deus toda há pontos de difícil entendimento, que a pessoa só vai entender por fé, só vai entender mediante se ela tiver o Espírito de Deus habitando nela. Então, realmente, na palavra de Deus há pontos difíceis, difícil de interpretação, porquanto se não tiver o Espírito, se o Espírito Santo de Deus não der, não vai entender. Há muitas coisas na palavra de Deus, na Bíblia, que muitos irmãos não conseguem entender, tendo o Espírito Santo, porque a gente pode até compreender, aceitar, porque está escrito, mas enquanto o Senhor não nos permite a ter um entendimento profundo, a realmente entender, aquilo fica só no nosso papo. A gente é tipo as rolinhas, as pombinhas que tinham que ser tirado do papo, porque ali estava alimento que ainda não foi digerido. Ou seja, muitas coisas eu entendo, mas porque está escrito, e aceitação, mas não compreendo a profundidade perfeitamente. Mas está escrito, opa, então eu creio, mesmo não compreendendo amplamente. E assim é a palavra, as coisas de Deus. Um filho, quando você vai atravessar uma rua com ele, você vai ter que parar e explicar a ele por que você está dando a mão. Muitas vezes ele não entende, porque você não quer que ele vá em tal lugar, porque ele não pode atravessar a rua sem olhar para o... E muitas coisas, quando é criança, menor, ela vai ter dificuldade de entender. Mas quanto mais ela vai andando com seu pai, ela vai tendo comunhão, ela vai entendendo que tudo aquilo ali é para o nosso bem. As provações que passamos, as perseguições, são tudo obras de Deus na nossa vida, para lapidar, arrancar a nossa carne fora, para que a glória seja toda e somente dele, como a palavra de Deus fala. Então, não temos que fazer nada mais do que crer para a nossa salvação, e as obras que devemos praticar são aquelas que Deus preparou para que nós andássemos nela. Ou seja, a gente vê isso em Efésios 2, no versículo 9, que fala claramente que as obras não são nossas, as obras Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Ou seja, e quando não andamos, sofremos correção, porque qual pai que não corrige o filho que ama? Então, nesses capítulos que a gente viu em Gálatas 1, ele chegando, falando sobre o evangelho anátema, o qual não é outro evangelho, mas havia uns falsos irmãos
querendo perverter o evangelho. Em Atos 2, ele dá ele continua, né, uma continuação do versículo 1, esse versículo 2, esse capítulo 1, capítulo 2. Na verdade, Gálatas não tem capítulos. Capítulo 1, capítulo 2, porque a gente sabe que é uma carta. Só que ela foi dividida em capítulos que ficou de melhor auxílio para a gente quando começar a numerar os versículos. Assim a gente consegue se achar com muito mais facilidade. Mas todo o tempo temos que lembrar que é uma carta, algo escrevido. A leitura disso, da carta deve que ser o quê? Uma leitura só. Tá certo que ela aborda vários pontos, vários temas, principalmente as cartas que ele envia aos Coríntios, a Tessalônica. A gente vê diferente. Aqui Paulo ele se concentrou mais nos falsos irmãos que tinham se intrometido, que estavam pervertendo o evangelho, querendo ser alguma coisa. E aqui no versículo 4 ele começa, no versículo 5, aliás, ele vai continuar falando a respeito disso, que querendo parecer alguma coisa, eles queriam a serviço dos discípulos se circuncidasse para poder se gloriar na carne deles. Ou seja, eles queriam levar fama, glória, e assim também somos nós. E eu não estou falando somos nós somente no sentido daqueles que que são líderes de denominação. Até nós mesmos, todos nós, somos suscetíveis à nossa carne querer palpitar, querer ser alguma coisa, querer levar o crédito da palavra de Deus em alguma coisa, achar que sabe alguma coisa, como Paulo coloca lá em Gálatas, né, que aqueles irmãos estavam achando que haviam obtido conhecimento por seu esforço, por seu mérito, por sua inteligência. E ele fala, quem dera vocês tivessem recebido, quem dera reinasse, para que nós reinasse com vós. Então, a gente vê todo o tempo que eles receberam do alto, de cima, por revelação do Senhor Jesus. E todo o tempo a gente tem a palavra aqui e vai ler ela, mas se o Senhor não der o entendimento, o esclarecimento, de nada aproveita, porque vai ser palavras somente, e a palavra de Deus é viva, ela tem muito mais do que só a leitura da palavra. A gente vai ler e muitas vezes vai achar que entendeu, mas vai ter sido compreendido no intelecto humano. E agora, as coisas de Deus se discernem espiritualmente. Então, somente com o auxílio do Espírito Santo de Deus, que em nós habita, iremos conseguir compreender amplamente a palavra de Deus. Senão, é perda de tempo. Mas, todo tempo, nós devemos ler a palavra. Não estou entendendo, então não vou ler. Não, deve ler. Só que ter um espírito de humildade, de estar orando, pedindo ao Senhor para Ele ser com a sua leitura, para Ele poder te dar, que a palavra de Deus ela não mente, ela não entra em contradição. Se o Senhor fala que todo que pedir sabedoria, Ele dá deliberadamente, ou seja, sem limites, toma sabedoria. Ele dá, conhecer, Ele dá a entender. Leia Tiago 1 fala sobre isso, a partir do versículo 5, fala muito claramente sobre isso, mas também fala o quê? Não pense o homem vacilante que receberá alguma coisa. O homem vacilante é aquele que, eu vi isso, mas eu não quero isso eu não concordo não. Não concordar com a palavra de Deus. Existe muito, o que a gente encontra é muita gente falando assim, isso daí é opinião de Paulo. Isso daí é antigamente, naquela época, não serve para hoje não. Ou seja, é o homem vacilante. Ou seja, ele não vai adiante. Como a palavra de Deus fala, que ele vai agora de mal a pior, enganando e sendo enganado. Vamos começar a leitura então. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não tornei a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Então ele está falando que novamente para não deixar se tornar
a meter debaixo desse jugo. Pois que eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto, a todo o homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Então, se quer se circuncidar, guarde toda a lei. Se quer guardar o sábado, guarde toda a lei. Se quer falar que não pode comer tal alimento, como a lei ordena, guarde toda a lei. Se quer guardar qualquer coisa da lei, guarde toda a lei. Aí você entra naquele detalhe que fala lá em Gálatas, eu não me lembro agora se é 1 ou se é 2, que pela lei ninguém é justificado, nenhuma carne é justificada. Não tem justificação pela lei. E se transgredir uma só coisa da lei, é réu de toda a lei. Então a gente vê claramente o que Paulo está falando. Se você tem que, nada. Sai fora disso. Foge desses homens. Como Paulo está falando aqui. Separado estás de Cristo, vós os que vos justifiqueis pela lei. Então não existe justificação pela lei. Da graça tendes caído. Então, da misericórdia de Deus tendes caído. Então, alguém que chegou ao conhecimento da verdade e está o quê? Está se apostatando da fé. Realmente, será que essa pessoa caiu no coração dela? Porque se caiu no coração, ela ia saber que não. Como assim? Cristo morreu por mim? Porque a palavra de Deus mostra bem claro. Se alguém falar que tem que fazer uma coisa, Cristo morreu em vão. Ah, não, só Cristo não. Tem que guardar a lei, tem que perseverar. Não. Uma vez falaram para mim, varão, tem que perseverar até o fim. É triste, a gente tenta falar, esclarecer e a pessoa não aceita. Endurece o coração, a pessoa reluta. A gente tem que aceitar o que está escrito na palavra de Deus. A palavra de Deus não entra em contradição. Ela não pode se contradizer. Então, ou a palavra de Deus ela dá salvação por graça ou por obras. Ela não pode fazer as duas coisas. E a gente tem que entender que quando a palavra de Deus fala em perseverar, em lutar, em batalhar, em guardar a palavra, então isso é para não ser o quê? Enganado, é permanecer a salvo, a vida carnal, de manter um bom testemunho. É sobre isso que a palavra está falando. E não sobre salvação. Uma vez salvo, salvo para sempre. E agora devemos batalhar para manter esse testemunho, para dar um bom testemunho. Ou senão podemos ser destruídos, como Deus fala. Lá em 1 Coríntios 3, não sabeis que vós sois morada, sois templo do Espírito Santo de Deus? Se alguém destrói o templo do Espírito Santo, Deus o destruirá. Então, é Deus destruindo os templos. A gente vê lá em 1 Coríntios 11, falando bem claro, por isso há muitos fracos, muitos enfermos e muitos que dormem. Sabemos que dormir é um termo usado para um cristão que perdeu a sua vida. E agora, nós sabemos que Ananias e Safira morreram. Ah, perderam a salvação. Eu creio que não, que eles eram cristãos verdadeiros. Assim como aquele irmão de 1 Coríntios 5, que Paulo manda que ele seja entregue a Satanás, seja cortado da comunhão da igreja, para que seja entregue a Satanás, para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Entende? E todavia, essa questão de comunhão trata muito claramente em Tiago. Como eu posso ter comunhão com o irmão? Aí sim eu entro com obras.
Porque se alguém professa ser meu irmão, mas não anda de acordo, eu não dou minha destra em comunhão a ele. E é isso que a palavra fala. Tem tu fé? Me mostra a tua fé. Tu não tem como mostrar fé. E aí agora eu te mostro a minha fé pelas minhas obras. É isso que Tiago fala. Tiago é horizontal. Entende? De homem para homem. De Deus é vertical. É de cima para baixo. A salvação vem de Deus. Vem por meio de Jesus Cristo, que desceu, morreu por nós. Ele abriu o caminho para nós nos achegarmos ao Pai. Como ele fala, a única maneira de ir ao Pai é através dele. E a única maneira de ir até ele é se o Pai nos levar a ele. Então, Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, ninguém vê ao Pai senão por mim. Assim, o nosso Senhor Jesus Cristo já deixa escrito, já deixa tudo esclarecido. Se nós falarmos que temos que fazer algo a mais além de crer, estamos pregando um evangelho anátema, maldito, amaldiçoado. Somos inimigos da cruz de Cristo a partir do momento que falamos, não, temos que fazer mais isso, temos que batizar, tomar ceia, guardar nada disso. Qualquer coisa além de crer que Jesus Cristo já fez tudo, não, é anátema. Eu estou fora. Então, entendo o que a palavra de Deus fala. E que Paulo está falando aqui, é o que ele está dando testemunho, que é somente crer. Porque nós, pelo Espírito da fé, guardamos a esperança da justiça. Mas que esperança da justiça é essa? A justiça de Deus é a esperança, é a fé, é guardar o quê? A volta de Deus, a volta de Cristo, aliás, para nos pegar, buscar nas alturas, no abrir e fechar de olhos, aguardarmos a promessa dele. É crer que o que está escrito vai se cumprir. É aguardar o quê? Ele está falando bem claro aqui, porque nós, pelo Espírito da fé, o que é fé? Prova das coisas que não se veem, ou seja, a certeza das coisas que não se veem. Aguardamos a esperança. Que esperança? Entende? A gente eu tenho esperança que não, eu tenho esperança, eu tenho a certeza. É esperança porque é a palavra do Senhor da justiça. Qual justiça? A única justiça que existe, que é a justiça vinda de Cristo. Ele é justo e justificador daquele que crê nele, como está escrito lá em Romanos 3, como está escrito lá em Romanos 4, como está escrito aqui em Gálatas, Gálatas 1, Gálatas 3, tudo está escrito isso. Por quê? Se Cristo, a salvação não provém de Cristo, provém da lei, segue então que Cristo morreu de balde, ou seja, à toa. Para que Cristo veio aqui morrer se a lei salvava? É isso que Paulo está falando. Se a lei salva, se guardar a lei salva, para que ele veio aqui morrer? Então ele morreu à toa. Cristo veio aqui morrer à toa. Para que Cristo veio morrer aqui? É só a gente guardar a lei. É absurdo quando o homem fala que precisa fazer alguma coisa a mais além de crer. Tem que guardar, não. Não deixa a cabeça, não deixa o cérebro do lado de fora. Leva ele contigo. Entenda. Se não entende, se está difícil de compreender, peça sabedoria. Peça, porém, com fé, que Deus dá a todos, deliberadamente. Não censura. Não joga em rosto. Mas não se esqueça. Não pense tu, homem vacilante, que irá receber alguma coisa. Então, não seja vacilante. Mas isso daí é coisa... Não, mas aqui é para a época. Não faça isso. A palavra de Deus é a mesma ontem, hoje e eternamente. A própria palavra dá o testemunho dela, que ela é a mesma hoje,
amanhã e eternamente. Versículo 6. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por caridade. Então aqui ele bota nem a circuncisão e nem a incircuncisão. Alguém poderia falar assim, não, mas eu não sou circuncidado não, eu sou sou incircunciso. E querer achar também nisso, e é muito importante que ele bota que não há diferença, que seja judeu ou seja gentil. Então somos todos iguais na presença de Deus, nesse momento de graça. O judaísmo está suspenso o testemunho. Então agora, tanto faz se a pessoa é judeu ou se é gentil. Creu em Cristo, está salvo. É a igreja de Deus. Mas sim a fé que opera a caridade. Mas sim a fé. Então é por fé. E a fé que opera a caridade. Então a gente vai ver que essa caridade que ele está falando é o amor, que devemos amar uns aos outros, como a gente vê em 1 João também. A gente vê pela palavra de Deus, Paulo demonstrando Timóteo, Tito, a ensinarem, a aconselhar os outros irmãos a fazer o mesmo. Então, nós temos que entender que a palavra de Deus nos ensina essas coisas. Correis bem, quem vos impediu para que não obedecesseis à verdade. Então ele está falando aqui, correis bem, quem vos impediu para que não obedecesses à verdade. Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Ou seja, a persuasão, aquela perturbação, não estava vindo de Deus. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Esse aqui é um dos motivos para o nome do meu canal ser Evangelho sem fermento. Fermento a gente vai encontrar em vários pontos na Bíblia. A gente encontra o próprio Senhor Jesus falando para os apóstolos para tomarem cuidado com o fermento dos saduceus e dos fariseus. A gente vai encontrar o Senhor Paulo falando que um pouco de fermento levada toda a massa também, lá em 1 Coríntios 5, que no caso é o pecado moral, ou seja, o fermento está tanto relacionado com má doutrina ou com pecados morais. Certamente qualquer coisa que acrescente na massa de Cristo, na Evangelho, no proceder que não venha de Cristo, é fermento. Pode parecer até algo bom, pode ter até aparência de piedade, como a palavra fala, com aparência de piedade, mas se for fermento, vai crescer de um jeito estranho, de um jeito esquisito. E muitas vezes para falar, não, mas se é para o bem, se é para o jovem, vem para cá, não tem nada demais. Tem sim. Porquanto, se uma pessoa começou a ir congregar, começou a buscar o Senhor por causa de alguma coisa que não seja Cristo, pode ter certeza que o fim não vai ser bom. Pelo contrário, vai estar tendo um crescimento anormal. Vai ser como ele mesmo fala, que a mulher introduziu fermento em três partes de farinha, eu acho mais ou menos isso, e levedou. E a gente vê que isso está levedando, está fazendo crescer. E muita gente olha a igreja, olha como é que a igreja está crescendo, e está crescendo tanto que o grão de mostarda virou uma árvore, que agora as aves estão se aninhando. E a gente sabe que as aves, na outra parábola, fala que essas aves são as mesmas da semente que foi lançada ao caminho, e vieram as aves e comeram, que as aves são quem? Mensageiros de Satanás. Então, essas aves, esses mensageiros de Satanás,
estão alinhados hoje no testemunho da igreja. Ou seja, o Senhor não está dentro desse testemunho vazio, ele está à porta e bate e procura a quem possa ouvir. Então, se você está ouvindo o Senhor bater, abra e deixe ele entrar. E ele ceará com você e você com ele, como está escrito. Leia Gálatas 3, a última carta, a Laodiceia, que fala muito claro sobre isso. Leia também a carta anterior, que é Filadélfia, que fala que tem uma porta aberta que ninguém pode fechar, entende? Então, saiba que esse testemunho de Filadélfia está de pé ainda também. São testemunhos que vão ir até o final, e assim como as outras duas, né? Porque são 4 testemunhos que nós vemos pela palavra de Deus que vão ir até o final, até a vinda do Senhor. Então, os 3 primeiros testemunhos já se passaram, mas temos 4 testemunhos que vão ir adiante até o fim, até se consumar a vinda do nosso Senhor para buscar a sua igreja e não a vinda dele para cá. Porque quando ele vier aqui, só vai estar casca, só vai ter trigo não, só vai ter joio, porque o trigo já vai ter sido recolhido, entende? Assim a palavra de Deus nos mostra claramente. 10. Confio de vós no Senhor, que nenhum outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Então, seja ele quem for, que inquieta, que está pregando mentira, que está falando mentira, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido, logo o escândalo da cruz está aniquilado. Então ele está falando, se prego a circuncisão ainda, logo a cruz de Cristo é vã, é nula. Para quê? Está aniquilado. Eu queria que fosseis cortados aqueles que vos andam inquietando. Ele queria que fosse cortado aqueles que andam inquietando. Mas a gente vê na palavra do Senhor que ele falando que o joio está semeado juntamente com o trigo. Então, eles perguntam, Senhor, quereis que arranqueis o joio? E ele fala o quê? Não, deixe crescer junto. Então, deixa crescer junto. A vontade de Paulo é cortar, mas deixa crescer junto. A gente vê na parábola do joio e do trigo que esse é o reino do céu. O reino do céu é semelhante a um campo onde o homem plantou o trigo e veio o adversário e semeou juntamente o joio. O homem dormiu e veio o adversário e plantou o joio. Então nós vemos que são coisas que acontecem no reino do céu. O reino do céu não é o céu. O reino do céu é aqui. É a esfera cristã. Alguém que professa o nome de Cristo pertence ao reino do céu. Sendo um cristão falso ou verdadeiro, leia as parábolas que falam sobre o reino do céu, que você vai ver que no reino do céu tem o quê? Tem ovelhas e tem bodes. Tem peixe bom e peixe ruim. Então entenda, o reino do céu é aqui. E observa, o próprio João Batista é chegado o reino do céu. Ou seja, quando Jesus Cristo veio, era chegado o reino do céu. Nesse momento, é um reino que está em oculto, porque o rei não está aqui, porque crucificaram ele. Mas ele volta depois do arrebatamento da igreja para estabelecer o seu reino, ao qual a palavra de Deus fala que durará para sempre. Ele vem estabelecer o milênio. E 13.
Porque vós, irmãos, fostes chamado à liberdade, não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pela caridade. Então, aqui ele está falando sobre não dar ocasião à carne. A gente tem a salvação, nós temos a salvação por graça e misericórdia. E por isso não devemos dar ocasião à carne. Por quê? Eu não perco a salvação mesmo. Então, vou fazer o que eu quero, como eu quero, do jeito que eu quero. Errado. Nós não devemos dar ocasião. Se nós demos ocasião para a carne, nós vamos estar andando segundo a carne. E certamente vamos estar escandalizando o testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo. E se estamos andando errado, não existe filho que não esteja debaixo de correção. Deus é nosso Pai, Ele vai nos corrigir. Como eu já falei, já citei várias passagens em Hebreus 12, fala que se estás sem disciplina, da qual todos se têm feito participantes, então não és filho, e sim bastardo. Se alguém realmente é filho, deve andar e não deve, eu sou melhor que aquele irmão, e irmão ali sem entendimento, tem cada irmão sem entendimento. Isso é errado. Nós temos que ver o seguinte, do mesmo jeito que um irmão tem uma dificuldade em entender, sabe, a gente deve tratar com caridade, com amor. E isso que está falando da caridade, devemos considerar uns aos outros superiores a nós mesmos. Ou seja, todo irmão é meu irmão, não tem diferença. Se eu tenho um conhecimento a mais, o Senhor me deu. Eu tenho conhecimento a mais que ele. Não, somos todos iguais. Muitas das vezes, um irmão não é de falar, muitas vezes o irmão não é de trazer palavra, mas é um irmão de oração, é um irmão que tem uma comunhão muito grande com o Pai, muito grande com o Senhor Jesus. E cada um, a gente tem que entender que a palavra de Deus nos mostra, a gente vai entrar em Efésios depois, e fala isso lá em Efésios 4, a gente vai mostrar que nem todos somos iguais, porque num corpo, nem todos têm a mesma função. Imagina, se todos fossem mão, onde estaria o corpo? Se todos fossem pé, onde estaria o corpo? Se todos fossem boca, onde estaria o corpo? Então temos que entender que o Senhor nos chama, e cada um na sua porção, mas ninguém melhor, mais do que ninguém. O próprio Paulo, aqui em Gálatas, agora eu me lembro se é 4 ou 3, mas acho que é o 4, ele se coloca ombro a ombro com os irmãos. Ele pega e fala, ele igual a todos. Então, isso é muito interessante, porque ele tinha um apostolado que qualificou ele e tal. Sim, o Senhor Jesus colocou ele como apóstolo, mas mesmo assim, ele se coloca ombro a ombro, lado a lado, porque ele sabe que as mesmas coisas que os seus irmãos sentem, ele também sentia. Só que nós temos que fazer o quê? Clamar a Deus e pedir ao Senhor para nos dar força. Em todo tempo, ele mesmo fala que o Senhor colocou um espinho na sua carne. Por quê? Para que ele não se gloriasse. Ou seja, Paulo, ele podia, tanto quanto eu e você, querer se gloriar. Igualmente a minha carne. Se eu deixar a minha carne à vontade, eu vou falar aí, eu sei pregar, eu sei fazer isso, aquilo. A carne, ela quer passar à frente, ela quer ser alguma coisa. Graças a Deus, que Deus é tão bom, que me colocou uma hemiplegia ainda que fica ruim. Às vezes eu fico agoniado, minha boca torta, meu braço. E sim, o Senhor é bom demais, porquanto Ele pega as coisas que são inúteis à vista do homem e transforma, ele faz o que quiser de cada um de nós. Então, o Senhor quer nos usar para a sua obra. Nós vivemos para Cristo, para Deus. Vivemos para o nosso Pai, para o Senhor Jesus Cristo, para dar um bom testemunho. É uma missão de resgate. O Evangelho é uma missão de resgate, é uma missão chamando pecadores a confiar no Senhor para poder receber a salvação
e serem resgatados daqui da terra. E enquanto ficam aqui na terra, é porque são enviados pelo Senhor Jesus para andar nas mesmas pisadas que ele andou. Leia João 17, que fala sobre isso, que ele nos enviou do mesmo jeito que o Pai enviou ele. Então, temos que andar na mesma pisada que ele andou, sem se preocupar consigo mesmo, mas sim com o outro. Quem é o outro? Meu irmão. E a gente vê aqui nessa palavra. Porque todas as coisas, porque toda a lei se cumpre numa só palavra. Nesta, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E como é que eu posso amar o meu próximo como a mim mesmo? Simples. Eu gostaria de tomar um calote, de ser defraudado, de ser enganado? Claro que não. Do mesmo jeito, eu não devo fazer isso com meu irmão. Eu gostaria de ser aconselhado, eu gostaria de ser cuidado. Quando estivesse triste, gostaria de ouvir uma palavra boa, agradável? Claro. E meu irmão também. Então, esse é o amor que Deus pede para nós termos. O que eu quero para mim de bom, eu devo querer para o meu irmão. O que eu não quero para mim de ruim, eu não devo querer para o meu irmão. Ah, aquele meu irmão ali vai me pagar? Não. Porque se eu errar, eu devo pagar também. Entende? Com o julgo que você julga, você será julgado. É isso que a palavra fala. Eu, quando julgo algum irmão, a gente tem que julgar, porque a palavra de Deus nos ensina a julgar o que a pessoa fez, não os intuitos do coração e não as profundezas dela. Porque isso cabe somente a uma pessoa, só o Senhor Jesus Cristo. Então, quem julga as intenções é o Senhor. Agora, os atos, se eu fizer alguma coisa errada, meu irmão tem que me chamar a atenção. Se o meu irmão fizer alguma coisa, eu devo chamar o meu irmão a atenção. Mas aí que vem a comunhão. Se eu tenho comunhão com o irmão, eu vou chegar e falar, irmão, tá errado, assim, assim, e vai ser resolvido logo. Agora, quando a gente não tem comunhão direito, tá distante de um irmão, é erro nosso, né? Mas, todavia, a gente tem que dourar a pílula antes de falar, ô irmão, tudo bom? Como é que tá, irmão? Não tem, poxa, aquele negócio que o seu irmão falou, poxa, irmão, não é bem assim não, a palavra de Deus, a gente tem que dourar a pílula, poder conseguir chegar na pessoa. Por quê? É falta de quê? De amor da nossa parte. Porque não está tendo comunhão. Porque quando anda em comunhão com um irmão, a gente pega e fala, irmão, tá errado, irmão. Poxa, te amo, mas tá errado, ó. Irmão, não pode falar assim, não. Ó, irmão, não pode agir assim. Irmão, a palavra de Deus, e a gente tem a palavra de Deus como norte. Então, a palavra nos ensina como caminhar. Se eu falo alguma coisa errada, algum irmão chega e me corrige. E assim é. E sabe, todo tempo a gente espera que não querer errar. Ninguém quer errar, eu quero errar. Não. Às vezes, eu posso falar uma coisa, sair sem nem perceber. Muitas vezes, tem vídeos meus aqui que eu olho e falo, meu Deus do céu. Mas são coisinhas bobas, eu deixo pra lá. Mas são erradas. Tem vezes que eu fico assim, publico ou não publico, porque eu sei que tem erros, alguma coisa que eu falei que ficou, eu queria falar A e falei B, no meio da gravação aqui. Eu não não edito o vídeo, então eu tomo um cuidado terrível para poder falar. Então, muitas coisas que a gente fala, entendeu? Sabe? E se eu falar alguma coisa muito pesada, que realmente eu vou ter que tirar o vídeo do ar, entendeu? Tá errado. Eu tenho que tomar cuidado muito com o que falo, assim como todos nós. Todos nós somos fracos, somos errantes. Então, por caridade, por amor, devemos uns ajudar os outros. Quando chamamos a atenção de alguém, é por amor. A palavra de Deus fala, Deus corrige a todo que ama. Então, a correção é amor. Correção não é uma coisa ruim, não. A correção é boa. A palavra de Deus fala que a correção é por amor. Agora, se a pessoa está com um espírito de, agora eu vou corrigir ele, está com um espírito de, isso aí é Deus que vai tratar com a pessoa. Porque não dá para saber, aquele irmão lá está corrigindo por isso. Não dá para saber o que passa no coração da pessoa. Então,
a gente sabe muito bem que se a pessoa está nesse caráter de corrigir para se achar alguma coisa, ela está num caráter errado. Mas, todavia, se ela está nesse caráter de corrigir para se achar, para querer ter algum lugar, fala que faz alguma coisa, entre ela e Deus, e ela sabe que está errada, e Deus açoita tudo que tomou por filho. Então, o Senhor vai cuidar dela também. Mas, todavia, que vemos um erro que, sabe, temos que chamar atenção, temos que falar, e é chato poder ter que falar alguma coisa. Primeiramente, temos que entender que se o meu irmão errou, eu posso errar muito pior do que ele. Então, eu tenho que olhar por mim primeiro, como a palavra fala, olhe por ti e antes de ir até teu irmão e chamar a atenção dele, repreender ele, qualquer coisa, a gente deve clamar por nós mesmos para que não venhamos ser tentado naquilo qual ele caiu. Ou seja, aquele que está de pé, olhe a não cair, como a palavra de Deus fala. Então, todos nós estamos sujeitos à queda, a tropeços, a várias coisas. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Então, como eu estava falando, nós não devemos nos consumir uns aos outros. Então, é essa palavra que a gente vai vendo. Para a gente entramos aqui no versículo 16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Então, devemos andar em espírito e não cumprir a concupiscência da carne. A gente vê em Romanos 6, em Romanos 7, falando sobre isso, e em Romanos 8, falando sobre a milícia que tem, a batalha da carne e espírito. Tem outra passagem também que fala sobre, mas agora falhou a mente. E a gente sabe que o velho Adão, ele está morto, crucificado com Cristo, mas ele ainda dá um espetáculo de vez em quando. A nossa carne, a nossa natureza pecaminosa, essa natureza corruptível, ao qual nós cuidamos dela, tomamos um banho, alimentamos, ela está toda hora querendo falar alguma coisa, querendo dar um palpite, querendo, tô aqui ainda. E todas as coisas que a gente sente, ou seja a aflição, seja o que for, é na carne, porque o nosso espírito está plenamente aperfeiçoado no Senhor e cada vez devemos aperfeiçoar mais ainda, e que ele pede para nós nos santificar, e santificar o que? A nossa carne, santificar o nosso corpo, nos separar do mundo. Santificação é sair do mundo, deixar de seguir o mundo, ou seja, nadar contra a correnteza, ser peixe de escama que nada contra a correnteza, deixar de ser peixe de couro para passar a verdadeiramente ser um peixe que vai subir a correnteza, ou seja, vai nadar em águas limpas, vai aproveitar a neve antes dela bater na terra e virar uma lama só, que é a cristandade. Essa casa professa que a gente sabe que estamos nesse testemunho, mas não pertencemos a este testemunho. Porque digo, porém, ainda em espírito, não cumprir a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. Então, como eu falei, a gente vê em Romanos 7, né, que é o homem que tem vida, mas ainda não creu em Cristo, que em Romanos 8, ele é aquele que fala, graças a Deus por Jesus Cristo. Então, ele começa, né, aliás, no final de Romanos 7, e Romanos 8, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós podemos ver que nós temos ainda uma natureza pecaminosa. Estamos justificados, não entramos mais em juízo, já passamos da morte para a vida, mas, todavia, nós
temos que tomar cuidado com essa natureza pecaminosa. E muitas vezes ela não vai atacar querendo mostrar coisas grandes, não, coisas vis. Geralmente a gente vigia muito a nossa carne nas coisas vis, as coisas desprezíveis. A gente fala, não, isso é pecado, isso é errado, e certamente a gente pega as coisas lícitas, não, isso é lícito, e vai se embriagando e vai fazendo coisas que não convém. A gente vai cada vez se entremetendo em coisinhas que não convém nessa vida. E embriagando, que eu estou dizendo, que claro que embriagar é pecado, mas se embriagando, sabe, fazendo as coisas que tiram o nosso foco, que tiram o nosso, como eu vou falar, tira a nossa atenção. Nós deixamos de ser sóbrio, nós começamos a cochilar, nós começamos a perder a comunhão. Quanto mais a gente experimenta do mundo, mais embriagado a gente fica, mais sem comunhão a gente vai ficando, mais distante a gente vai ficando da palavra. E quanto menos palavras nós temos, menos vamos estar, mais, aliás, vamos estar fora de comunhão, mais vamos perder a sensibilidade de perceber os ataques que Satanás faz contra o cristão. E este opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Então, se somos guiados pelo Espírito, não estamos, sabe, não estás debaixo da lei, não estamos debaixo da lei. É isso que a palavra fala. Por quê? Se estamos no Espírito, o Espírito de quem? O Espírito Santo, o Espírito de Cristo, que Ele nos enviou, o Espírito que provém de Deus. Entende? É essa a palavra de Deus fala. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes. Muita gente não se atenta a isso. Coisas semelhantes. Ou seja, a gente vê uma lista imensa e muitas coisas a gente fala assim, não, mas eu não pratico nada disso. E certamente a gente pratica praticamente tudo que dessa lista aqui que falou, porque muitas vezes as pessoas botam idolatria achando que a idolatria somente imagem, escultura. Geralmente a gente pode idolatrar a mulher, idolatrar os filhos, idolatrar um trabalho, idolatrar uma denominação, uma religião. Então tudo isso é idolatria. Qualquer coisa que a gente bota, pode ser o dinheiro, o nosso trabalho, o nosso sustento, qualquer coisa que a gente bota à frente, a gente coloca como nosso Deus, como sendo nossa porta de escape, nosso refúgio, é idolatria. Qualquer coisa que a gente cobiça, deseja, é adultério. E se eu confio no meu dinheiro, isso é adultério. Não estou mais confiando no noivo, eu estou confiando no meu bolso. Se eu, sabe, muitas coisas dessas, a gente pode até depois fazer com calma um vídeo só sobre isso. E muitas vezes a gente acha que, não cometo nada disso. Mas é bem interessante que já fica bem característico que a gente tem inveja. Não adianta falar que todos nós temos inveja, todos nós somos maus, todos, sem, eu, não. Só em falar, eu, não, mas eu, já está dizendo tudo. Todos nós somos maus. Acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. E nós sabemos que está escrito, eu acho, se não me engano, em
Apocalipse, não tenho certeza, que tem uma outra parte que fala isso também, e fala: tais fostes alguns de vós, mas fostes lavados, mas fostes justificados, mas fostes santificados em nome do Senhor Jesus. Ou seja, nós sabemos que essas características, elas estão ainda em nós, mas nós devemos mortificar, como a palavra de Deus fala, que os que são de Cristo crucificarão sua carne com as suas paixões. Já me perdi onde estava. 22. Mas o fruto do Espírito, entenda, é fruto, é um fruto só. Só que esse fruto ele tem vários gomos. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, paz. Não, voltando. Fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificarão. Entenda, esse crucificarão aqui não é aquele crucificarão com AOTIO não, tá? É com M. Crucificaram, ou seja, já crucificaram algo que já foi. Crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Ou seja, todo desejo extremo da carne, a gente deve já está crucificado. E agora só devemos obedecer a palavra de Deus para cumprir, para que tudo se cumpra em nós. E a gente tem que saber que a gente deve andar por fé. Então, crendo que tudo isso já aconteceu, já está crucificado. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias. O que é vanglória? Eu me gloriar em mim mesmo, a glória é vã. Eu sou um irmão que sempre procuro fazer tudo direito. Eu sou um irmão que, se a pessoa começa a botar o eu, não. Cristo sempre em primeiro lugar. Todas as coisas é Cristo. Tanto o agir, tanto o querer, quanto o efetuar. A palavra de Deus fala, eu me esqueci de onde está também esse versículo, mas ele fala que tanto o querer quanto o efetuar provém do Senhor. Então, a gente tem que saber que nós somos instrumentos. O Senhor pede a nós para nos purificar, para sermos vasos para uso honroso, para estar apto para toda boa obra. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Então, tudo isso ele vem falando em respeito àqueles irmãos, né, que se intrometeram no Evangelho, que estava fazendo isso. A gente vê que tanto os Gálatas quanto os Coríntios, eles tinham um grande... Eles eram da Grécia, né? Eles tinham um grande... de falar que eles podiam... a palavra de Deus fala, né, que os judeus buscam sinais e os gregos pedem sabedoria. Então, eles achavam que tudo que eles tinham vinha do saber deles. A gente, quando vê a pessoa querer se engrandecer no seu saber, dizendo que alguma coisa das coisas de Deus, se intitulando, botando o título de pastor, presidente, bispo, diácono, sabe? São coisas que são alimentos para a carne, isso. Quando alguém recebe alguma coisa assim,
eu sou pastor presidente, eu sou diácono, eu sou bispo, presbítero. Isso são cargos que só enchem o homem. E a gente vai ver depois também, pode ver em Gálatas, que esses são o bispo, o diácono, são funções, né, que são dadas aos irmãos na igreja. Agora, hoje em dia, não temos mais ninguém que pode instituir alguém como sendo bispo ou diácono, mas a gente sabe que vai ter irmãos que vão fazer esses papéis, mas não é que eles vão, ele é diácono, não tem nada disso, ele é o presbítero, é o bispo, não tem isso. E, todavia, nós sabemos que pastor, mestre, evangelistas, eles são dons que são dados aos homens. Quem dá esses dons é o próprio Senhor. Então, ele mesmo fala que subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dom aos homens, e deu uns para pastores, e deu uns para apóstolos, outros para profetas, que são duas classes que não temos mais, não existe mais apóstolo e nem profetas. E profetas que eu estou falando no sentido de trazer uma palavra nova. O profeta hoje é o que profetiza da palavra já feita. Ele profere, ele fala o que está escrito na própria palavra de Deus. Por exemplo, agora eu estou profetizando, estou proferindo o que está escrito na Sagrada Escritura. Então, também não tem mais profeta, igual tinha antigamente, que trazia palavra fresquinha do céu, pãozinho quentinho. Isso não existe, igual a gente vê muito nas denominações que trazem revelações, trazem coisas que nem Deus sabia que existia. E é muito interessante isso, mas fazer o que? O homem é assim mesmo. Então, todo tempo a gente sabe que pastor tem ainda, é um dom que foi dado para poder alguém que cuida das ovelhas do Senhor, que acalenta, que chama, que cuida delas. Então, é alguém que tem uma serventia muito grande. E do mesmo jeito, a gente sabe que o mestre é aquele que traz a palavra, que pega e explica, que traz profundidades, que vai conseguir aconselhar, que aconselha o pastor, mas vai conseguir trazer, esclarecer coisas à mente de cada um que está na Assembleia ou na denominação, porque muita gente acha que os dons só vai ter quem está congregado no nome do Senhor. Nada disso. Pelo contrário, existem muitas pessoas que estão em denominações que têm muitos dons bonitos, muitos dons úteis, e infelizmente eles não estão sendo vasos para a honra, mas o Senhor conhece os que são seus, ele trata, ele mostra cada um no tempo certo, e eu não posso me gloriar, eu estou congregado no nome do Senhor. Se eu estou, é porque o Senhor teve misericórdia de mim e me colocou lá. Por mim mesmo, eu não teria saído de onde eu estava, nem teria conhecido o Senhor. Se eu conheci Cristo, foi porque Ele quis se revelar a mim, foi porque o Pai me levou a Ele, e se me levou a Ele, Ele me lança fora? De maneira nenhuma, Ele mesmo fala. E isso é muito importante, nós entendemos isso, que somos salvos por graça e somente isso, só isso. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Falta agora o capítulo 6, né? Eu vou ver se eu ainda faço hoje. E a gente pega e coloca para... Esse aqui eu acho que eu vou colocar para publicar agora. E aí a gente espera e vejo se depois a gente coloca outro diálogo ou outro. Tá bom? Fiquem com Deus. Amém.